Louvado seja Deus. Graça e paz, irmãos amados. Mais uma vez aqui junto com vocês. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui, irmãos, para começar o culto ao nosso Deus e Pai, o nosso Senhor e Salvador. Sejam todos bem-vindos. Eu quero pedir para os irmãos começarem a compartilhar esse vídeo no nome de Jesus Cristo, para estar alcançando mais pessoas. Meus amados irmãos, vamos abrir a Bíblia, Sagrada, lá no livro de Atos, capítulo 17, verso 23, tá bom? Nós vamos meditar hoje nessa porção. Quero convidá-lo desde já a estar associado conosco todo domingo às 18h30 e toda quinta às 19h30. Essa é a nossa programação. Estamos sempre aqui pelo Facebook, anunciando essa palavra, pregando, aprendendo, crescendo no conhecimento da palavra do nosso Deus. Você é nosso convidado a acompanhar esses vídeos e estar examinando as Escrituras, no nome de Jesus Cristo. Então vamos lá. O nosso texto se encontra em Atos, capítulo 17, verso 23. Nós estamos estudando nas quinta-feira a epístola de Pedro. Estamos no capítulo 3. Encerramos no verso 7, na quinta-feira passada. Próxima quinta, a partir do verso 8, nós vamos estar dando continuidade à reflexão, meditação na carta de Pedro, o apóstolo Pedro, para a glória de Deus. Então vamos ler o texto. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adoras sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata e a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Só até aí, meus irmãos. Vamos orar? Eu quero convidar você para estar orando junto conosco, para que Deus nos ajude a entender essa porção da palavra e possamos conhecer um pouco mais da palavra do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus e pedindo espírito de sabedoria e de revelação, para a iluminação dos nossos olhos, para compreendermos mais da sua vontade, mais da sua palavra, que é santa, que é fiel, que é verdadeira, que é eficaz. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, nos auxilie com o teu Santo Espírito que habita em nós, que nos guia. Louvamos o teu nome com o coração agradecidos pelo que o Senhor fez por nós, por termos nos chamado, nos separado, nos escolhido e termos revelado para nós o seu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar e que ressuscitou
está assentado à destra de Deus. Nós queremos declarar completa rendição à sua graça, Senhor, à sua graça. Porque pela graça somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, e estamos agradecidos por isso. Louvamos o Teu nome, pedindo a Sua bondade e a Sua misericórdia sobre nós, nos conduzindo, nos guiando, e que o Senhor seja honrado, exaltado e glorificado no nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus! Fique com a sua Bíblia aberta nesse texto, irmãos, e vamos extrair um pouco mais desse texto para a nossa aprendizagem, para a nossa edificação. Creio que será muito importante para o nosso crescimento espiritual. Esse texto, irmãos, ele foi escrito pelo médico, o doutor Lucas. Lucas foi escrito o livro de Atos por Lucas e o Evangelho de Lucas. Lucas era um doutor enviado para fazer uma investigação apurada, como ele disse lá em Lucas, uma investigação apurada acerca de Jesus Cristo, e ele teve com Paulo em suas viagens missionárias. Ele era companheiro de viagens de Paulo, não é? Então acompanhou com certeza investigando, ouvindo as pregações de Paulo, e Deus o deu a inspiração para escrever tanto o livro de Atos como Lucas. Certamente, com certeza, deve ter contribuído muito com os cuidados com a medicina, com relação ao auxílio aos ministros que andavam, né, aos pregadores, aos presbíteros que andavam junto com Paulo, né, a comitiva, né? Paulo sempre andava com outros companheiros, como Timóteo, Silas e muitos outros. E diante de tanta perseguição, Deus proveu para Paulo e para os demais uma presença de um homem com muito conhecimento, inclusive dentro da medicina. Isso deve ter sido muito útil no ministério, na vida do apóstolo Paulo e dos seus companheiros. Então, esse Lucas escreve Atos nos registra os feitos da igreja primitiva. Ele fala sobre o ministério do apóstolo Pedro e também do apóstolo Paulo, registrando o início do evangelismo, do avanço, da abertura das igrejas. É isso que Lucas nos registra no livro de Atos. E aqui é um momento da vida de Paulo. Paulo está no início desse capítulo em Tessalônica, onde Paulo abre igreja, e essa igreja cresce muito. Logo de início, ela tem uma expressão muito grande, e por essa expressão e pelos resultados que Paulo alcança para a igreja, os judeus começam a perseguir Paulo, e Paulo então vai parar em Bereia, né? É uma outra cidade que Paulo vai. E em Bereia, irmãos, Paulo tem uma outra experiência, que é se encontrar com um povo que é chamado por Lucas de nobres. Os bereanos são nobres, porque os bereanos examinavam as escrituras para ver se de fato era tudo como Paulo falava, né? São chamados de nobres, os crentes de Bereia. Mas aí, saindo de Bereia, irmãos, Paulo vai parar em Atenas, depois em Corinto, cidade 48 quilômetros aproximadamente distante de Atenas, mas são cidades com uma influência filosófica muito grande. 2 séculos antes de Cristo,
ainda nos dias de hoje, a gente observa uma influência de filósofos na humanidade, nas escolas, não é? Se fala muito, se lê muito, se ensina muito sobre Platão, Sócrates, Aristóteles, filósofos antes de Cristo, que na verdade, se hoje nós temos essa influência tão grande deles, né, nas faculdades, na filosofia, e imagine então há 2000 anos atrás, a influência filosófica em Atenas era muito forte. E os atenienses, chamado de aqui de filósofos epicureus, um pouco antes do texto, a partir do verso 16, quando Paulo chega lá e se depara com esses filósofos, então Paulo é convidado por esses filósofos que, por ser apegado ao desenvolvimento e ao estudo, né, ao profundo pensar, eles ouvem Paulo pregar e falar, e eles disseram para Paulo: o que é que esse tagarela quer dizer? Assim eles trataram Paulo e convidam Paulo ao Areópago, né? O lugar onde eles faziam as suas pregações, os seus ensinos, e as pessoas ali ouviam. Então Paulo vai a esse Areópago, e em virtude do que Paulo viu em Atenas, que era uma profunda idolatria, e aí hoje não é diferente, né? Nós vemos, irmãos, uma cosmovisão muito errada por causa de influências filosóficas, doutrinárias, de várias formas. Esses homens, eles eram pagãos, eles não entendiam, não enxergavam e não criam em um único Deus, não era? Eles não criam em um único Deus. E eram apresentados vários deuses, e eles tinham deuses de todas as formas. Então Paulo, no Areópago, no lugar de destaque, me parece estar vendo Paulo observando o cenário de vários deuses, não é? De estátuas, de deuses pagãos. Então eles adoravam tudo e todos, não é? Inclusive, quando você vai estudar a carta de Paulo aos Coríntios, você vê essa influência também, não é? De sábios apoiados em seus próprios conhecimentos e sabedoria, ao ponto de Paulo precisar dizer aos coríntios, perguntou para eles, em virtude de uma idolatria, de um apego ao pregador e não à mensagem do pregador, Paulo chega a dizer a eles: olha, peraí, quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Cefas? Um prega, o outro rega, mas Deus dá o crescimento. Porque as pessoas tiram a glória, né, de Deus e levam para pessoas por causa do seu poder de eloquência, de retórica, né, de pregação, e aí acaba que as pessoas se apegam ao pregador e não à mensagem do pregador, né? Então, o que acontece? Eu me lembro, irmãos, dentro dessa linha, eu me lembro de um santo chamado Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele era um filósofo, e ele era muito inteligente, ele tinha um pensamento altamente desenvolvido, entendeu? Ele era muito inteligente, ele estudava muito, e ele tinha uma mãe, a mãe dele se chamava Mônica, e Mônica durante 30 anos orou por Agostinho, conhecido por Agostinho de Hipona, não é? Nasceu aí no quarto século, no ano de 300 e alguma coisa, e Agostinho, ele era muito apegado
E ele ficava buscando coisas, ele chegou a se tornar maniqueísta, né? Se associou ao maniqueísmo, e buscando coisas, buscando, por meio da sua sabedoria, alcançar alguma coisa grande, algum resultado para a vida dele. Buscando coisa, faltava coisa, ele vivia assim. E uma certa vez, ele estava em Milão, dando aula em Milão, aula de retórica. E ele se deparou com um bispo chamado Ambrósio. E o que Ambrósio disse para Agostinho de Hipona, né? Ele disse: ô Agostinho, você nunca vai achar a verdade. Entenda? A sabedoria de Agostinho não era suficiente para achar a verdade, ele ficava buscando a verdade. Ambrósio, bispo, homem de Deus, chegou para ele e disse assim: Agostinho, você nunca vai achar a verdade. A verdade vai achar você, Agostinho. E é isso que Paulo vai nos ensinar nesse texto que nós lemos hoje. Amém. Não é o homem buscando a verdade, mas é a verdade encontrando o homem. Aleluia. Porque a verdade é Jesus. E ninguém acha Jesus. A sabedoria dos filósofos, a sabedoria de Atenas, uma cidade notória pelo conhecimento e pela filosofia, pela arte de pregar e de falar, não foi suficiente para achar a verdade. E isso, Paulo, como pregador, chega nessa cidade, uma cidade cheia de sábios e entendidos, né? Lembra que Paulo disse aos Coríntios: onde está, ó sábio, ó inquiridor, a sabedoria desse século? Paulo disse. Então, esse é o contexto histórico desse texto, dessa mensagem. Isso aqui é uma mensagem que Paulo está pregando em sua viagem missionária, e Lucas registra para nós esse momento, essa pregação. Paulo assiste, ouve essa pregação Lucas ouve essa pregação de Paulo em Atenas, e ele registra para a gente. E o que ele registra? Vamos lá. Verso 23, ele diz: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse é que adoras, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então veja, Paulo vai passando no lugar de culto e vê lá um lugar onde está escrito ao Deus desconhecido. Então imagina, Paulo não está concordando que eles adorassem um Deus desconhecido. Paulo, na verdade, ele reprova isso. Não é um Deus desconhecido. Paulo vai trazer o conhecimento, e a mensagem de hoje é exatamente quem é Deus. Quem é esse Deus desconhecido? Quando a gente observa para o que nós vimos hoje no mundo, e infelizmente não só no mundo pagão, mas infelizmente dentro da própria igreja hoje, no mundo, a gente vê pessoas adorando um Deus desconhecido. Não sei se você concorda, mas a gente tem essa impressão. As pessoas se reúnem, fazem parte de grupos, de igrejas, e a gente nota, irmãos, percebe que é como se tivesse essa placa lá. Estamos adorando um Deus que nós não conhecemos. Pela fala, pelo que se prega, pelo que se vive, a gente vê que hoje não é diferente do que foi em Atenas. As pessoas adoravam a um Deus que não conhecia. Então Paulo disse: olha, é precisamente porque eles, desejando aprender, eles convidam Paulo. O que esse tagarela está dizendo aí? Que ele fica falando, chama ele aqui, a gente quer saber. E Paulo diz: tá bom, então eu vou dizer para você. Então Paulo se utiliza do que está vendo para transmitir para aqueles homens
apresentar para aqueles homens quem de fato é o Deus dele. Quem é o Deus que Paulo prega? Quem é o Deus que morre na cruz e ressuscita? Ele vai falar de Jesus e da ressurreição de Jesus. Ele vai dizer no verso 24, dizendo, olha, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Imagina, gente, como é radical a informação que Paulo dá. Olha como isso é radical. É muito radical. Agora, eu acho que é, gente, extraordinariamente importante nós sabermos que Deus, nós conhecermos que Deus é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Pense em uma informação importante. Não esqueça o nosso contexto. Toda a cena que eu passei para você até agora. O povo, irmãos, Paulo está falando para o povo mais inteligente que você possa pensar. São filósofos, são homens sábios, de raciocínio rápido. Mas eles não sabiam quem era Deus. Paulo está dizendo, deixa eu dizer para você quem é ele. Olha a mensagem de Paulo. Eu quero me apropriar e transmitir para você hoje a mensagem que Paulo prega em Atenas. Porque ela é escritura. Eu quero que seja transmitido para você a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, no meio dos sábios, filósofos, eu quero dizer para vocês que adoram sem conhecer, que o Deus que eu estou falando, ele é o Deus que criou o mundo e tudo que neles existe. Amém. Oh, glória! Amém. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você hoje de noite que o seu Deus, que você conhece, pastor, eu conheço o meu Deus, eu adoro quem eu conheço. Como é bom para você, como é bom para a sua fé, como traz segurança para você. Você saber e declarar que o seu Deus, que você adora, quando perguntarem para você qual é o Deus que você adora, você vai dizer assim, eu adoro o Deus que criou o mundo e tudo que neles existe. Amém. Oh, glória, aleluia. Sendo ele Senhor do céu e da terra. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Senhor, sabe o que ele está dizendo? Ele é dono, ele manda. Manda onde? Manda lá no céu e na terra. Ele manda no céu e manda na terra. Amém. A coisa não está solta. Ou seja, ele não é um Deus fraco. Amém. Ele é um Deus criador e sustentador. Ele cria e sustenta. Ele cria e ele manda naquilo que ele criou. Amém. Tem um engano, irmãos, de uma linha teológica errada que combate, que essa mensagem combate essa linha que se chama a linha do livre-arbítrio, né? A gente sempre vê a necessidade de falar desse assunto, também desde os primeiros séculos, que se prega quando a pessoa de Pelágio, que contradizia com Agostinho, falando da vontade humana, que o homem tem a vontade humana, que o homem vem a Deus, que o homem pode todas as coisas. E aí eu pergunto, por que então os filósofos epicureus e estoicos e homens cheios de sabedoria não chegaram a esse Deus desconhecido? Por que eles não compreendiam, né, com a sua sabedoria? Lembra-se que Jesus disse, Pai, eu me lembro do Jesus enviando os discípulos e quando eles retornaram felizes porque expulsaram demônios, e Jesus disse, olha, não se alegrem por isso, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia. Ó,
Pai, graças te dou, porque ocultastes essas coisas aos sábios e revelou aos pequeninos. Amém. Ou seja, é Deus que revela. Deus é que se revela. Deus é que se revela. Não é a sabedoria do homem que vai a Deus, que se salva. Não é. É Deus que se revela. Pedro, o que dizem que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus automaticamente disse, não foi carne, não é uma sabedoria humana que te revelou isso. Foi o meu Pai que está no céu. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Ele é Senhor. Então escuta, irmãos, a mensagem de Paulo é resumida, mas é poderosa e importante para que você acredite que de fato não seja apenas um slogan, Deus está no controle. Não, irmãos, biblicamente, escrituristicamente, Deus está no controle. Amém. É isso que Paulo está dizendo. Paulo chega lá e diz, olha, Deus está no controle. Ele criou o mundo, tudo que neles existe, e Ele é Senhor do céu e da terra. Disse o mesmo Paulo em Filipenses. Ele disse, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Anjos e demônios se submetem e estão debaixo do governo, Amém. da criação de Deus e da sustentação de Deus. Louvado seja o Senhor. E ele continua dizendo, olha, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Entende? Eu falava de Pelágio e agora falo de Erasmo de Roterdã, né? Discutindo na reforma protestante ali com Lutero, dizendo também que há uma vontade humana, que o homem tem alguma condição de vir a Deus, de conhecer a Deus, mas na verdade, irmãos, a Bíblia está dizendo assim, nem é servido por mãos humanas. Ele não está em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. As pessoas, irmãos, elas estão muito iludidas e apoiadas no que elas fazem para Deus. E as pessoas se frustram com isso. Na primeira dificuldade que ela tem, ela fica frustrada porque ela fez isso, ela fez aquilo. Não, Deus não precisa. Deus é completo em si mesmo. Deus é completo, irmãos, em si mesmo. Ele está no controle, ele não precisa, nem é servido por mãos humanas. Aleluia. Como se de alguma coisa precisasse. Você acha que Deus precisa de alguma coisa, gente? Deus vem salvar você, como diz a linha pelagiana, arminiana, que há um sinergismo, né? É um sinergismo. Deus faz a parte dele, Cristian, mas você faz a sua. É isso que o arminianismo ensina, né? O arminianismo ensina isso, os discípulos de Jacob e Armínio pregam isso, que há o sinergismo. E a salvação, ela é monergista. Ela é de cima para baixo. É Deus que salva o homem independente do homem. O homem estava morto em seus delitos e pecados. Completamente morto. Perdido. Como você lê Lucas capítulo 15, você vê a ovelha perdida, que é encontrada pelo pastor, que vai atrás dela até encontrá-la. Você vê dracma perdida, que a dona daquela dracma nunca viu moeda fazer alguma coisa para ser encontrada. Você já perdeu moeda e ela fica gritando, fazendo a parte dela. Você já viu a moeda fazendo a parte dela para ser encontrada? Você não vê isso. Vamos analisar, vamos fazer como os berianos. A salvação, ela é monergista. Ela não é sinergista, porque Deus não precisa
Deus precisasse de você para te salvar, estaríamos perdidos. Verdade. Então, a salvação, ela é monergista, não sinergista. Deus nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida. Ô, glória, dá um pulo de alegria aí. Também. Não é não? Aleluia. Você está precisando de vida hoje de tarde? Você está precisando de vida hoje de tarde? Receba vida, porque vida é um presente de Deus. Amém. Porque a todos dá vida. Amém. Preste atenção como é simples. Porque a todos dá vida. Lembra? Efésios capítulo 2, verso 1. Ele te deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Ele dá vida. Ele não dá só a vida, ele dá respiração. Aleluia. Vida e respiração. Você pode olhar para dois pontos. Adão sendo feito. Deus dá a vida para Adão e dá respiração para Adão. Espiritualmente falando, trazendo, irmãos, para a situação do homem debaixo de pecado, que era a situação de Atenas, como é a situação de toda a raça humana, todos nasceram em pecado. Como a situação é essa, o homem precisa de uma ação de um Deus desse. E as pessoas não conhecem esse Deus. Verdade. Que Deus, pastor? O Deus que Paulo está anunciando vou repetir, ele criou o mundo e tudo que neles há. Não é servido por mãos humanas. Não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém. E ele dá vida. Ele dá a vida. Você não conquista a vida. Você não conquista a vida. A vida, ele dá a vida. Amém. Ele dá a vida. O que é que eu faço? Você recebe. Você recebe. João capítulo 1, verso 11 e 12. Veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos que receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Verso 13. Aos quais não nasceram da carne, da vontade da carne, da vontade do homem, do sangue, mas da vontade de Deus. Aleluia. Deus quer dar vida e ele dá vida. Louvado seja Deus. Agora, meu irmão, ele dá vida, respiração e tudo mais. Aleluia. Ô, glória. Tudo mais ele lhe dá. Deus é, irmãos, o dono do ouro e da prata. Deus é o dono do ar que você respira. Deus é o dono, é o autor da vida. Aleluia. E a Bíblia está dizendo que ele dá. Oh, aleluia. Pastor, eu não estava respirando bem não. Respire hoje, ele dá. Amém. Pastor, eu não estou tendo vida não. Receba vida, ele dá vida. Amém. Pastor, mas eu pequei. Eu sei que você pecou. Sei que você é tão miserável quanto eu. Tão indigno quanto eu. Mas ele é um Deus que dá. Aleluia. Deus é um Deus que dá. Meu irmão, minha irmã, Paulo está anunciando, apresentando Deus. E a mensagem bíblica apresenta Deus. Oh, glória! De um só. De um só. Fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Como é que todos os homens foram feitos? Não foi do macaco. Aleluia. Não foi. Alguns, isso é pregado ainda nas escolas. Verdade. A teoria da evolução. O homem veio do macaco. Veja, não veio. Olha o que a Bíblia está dizendo. Em concordância com Gênesis, escrito por Moisés, ele está dizendo de um só, de Adão, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Agora veja,
havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Tudo determinado, tudo previamente estabelecido. Sabe o que é isso? Jesus disse assim, ó, não se vende 2 pardais por ases, por um ases. Quanto mais a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Aqui principalmente, que é fácil de contar. Ó, fácil de contar. Aqui é fácil de contar, mas eu não sei contar, eu não sei quantos tem. Mas Deus sabe quantos tem. Jesus disse, Ele sabe quantos fios de cabelo tem em sua cabeça. Amém. Sabe o que ele está dizendo? É isso que ele está dizendo. Olha, Ele estabeleceu todas as coisas nos limites da sua habitação para buscarem a Deus, se porventura tateando pudessem achar. Sabe o que ele está dizendo? Você procura e não acha. Você procura e não acha. Era isso que acontecia com Agostinho de Hipona, por exemplo. Ele buscava a verdade. Ambrósio disse, para de buscar a verdade. Você não vai achar a verdade, não. A verdade acha você. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo. Nós não achamos a verdade, irmãos. A verdade acha. Quantos grandes líderes religiosos não buscou a verdade? Até morrer. E não acharam a verdade. Porque é a verdade que te acha. Aleluia. Não tem esse negócio, eu achei Jesus. Achou nada. Jesus achou você. Aleluia. Jesus achou você. Eu aceitei Jesus. Aceitou não, ele aceitou você. Aleluia. Entendeu? Ele que te encontrou. É. Se fosse você que encontrasse ele, você estava perdido. Verdade. Como disse Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele disse, se Deus tivesse de ter me escolhido por meio da presciência, ele jamais me escolheria. Porque ele sabe quem você é. Você e eu somos perdidos, pecadores. Entendeu? Nós não achamos. Deus acha. Nós não o encontramos. Ele nos encontra. Zaqueu até que tentou. Mas se Jesus não olha para cima e manda ele descer, ele ainda hoje estava naquela árvore, procurando Jesus. Mas porque ele era filho de Abraão, Jesus vai a seu encontro e desce depressa, voa à sua casa. Hoje houve salvação na sua casa. Porque Jesus salvou. Jesus desceu. Jesus desceu. Jesus te encontrou. Jesus te salvou. A sua salvação não depende até você cometer o seu próximo pecado. A nossa salvação, irmãos, ela é independente de nossas obras. Louvado seja Deus. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Ele está perto. Ele é onipresente, está em todos e em todos os lugares, mas ninguém pode achar. Porque é Ele que acha. João capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e designei para que vades e deis frutos. Amém. Você é encontrado. Você, por mais sábio, por mais rico, por mais poderoso, por mais estudado, por mais profundo conhecimento que você tenha, não foi você que te salvou. Foi Deus que salvou você. Amém. Louvado seja Deus. Não foi você que conheceu e abriu e estudou e conheceu e aprendeu, não. Foi Ele que se revelou para você. Amém. Isso é razão de você não ficar soberbo, prepotente, mas se alegrar, se humilhar e agradecer a Deus, porque Ele abriu os seus olhos. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus nas maiores alturas. Amém.
Verso 28, irmãos, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata e pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Olha só que coisa linda. Paulo olha para aquele monte de idolatria. Paulo vê aquilo. Diz, olha, se Deus é assim, não pensemos que ele é semelhante a ouro, prata e pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Ele não é. E como nós vivemos em um mundo idólatra, irmãos? Quantas imagens gigantes são feitas com a imaginação do homem. Sabe o que é isso? A adoração a um Deus desconhecido. E Paulo está dizendo, Paulo está apresentando, mas eu vou apresentar para vocês os que vocês adoram que não conhecem. E quem é esse Deus? Ele não é feito por prata, pedra, trabalhados por imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica. Preste atenção que Paulo, ele é completamente fiel à mensagem do Evangelho aqui. Parece que Paulo está usando de um eufemismo, né? Uma forma, não parece, ele está usando de eufemismo, né? Para transmitir a mensagem, mas olha o que ele diz, irmãos, ao caminhar para o final da mensagem, olha a clareza e a objetividade de Paulo para dar a mensagem do Evangelho. Por favor, observe isso, para a gente encerrar. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica. Veja, notifique, resiste isso aí. Aos homens que todos em toda parte se arrependam. É uma notificação para todos os homens, se arrependam. É necessário arrepender-se. 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Repetindo o verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Meu irmão, quantos vão ouvir essa mensagem? E eu finalizo, Deus está falando com você. Você que se apoia no seu dinheiro, você que se apoia nas suas forças, você que se apoia no que você é capaz de fazer. Preste atenção, não é isso. Não é isso. Não é isso. Nas suas boas obras, você que se apoia nas suas boas obras, você que se apoia num Deus que você não conhece. Isso é perigoso. Não se apoie em um Deus que você não conhece. Essa é a minha mensagem para você, meu irmão, minha irmã, amado, amada. A mensagem é: não se apoie em um Deus que você não conhece. Porque ele está dizendo: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Meu irmão, Paulo está dizendo o que Atos 4, verso 12 diz: porque não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser por meio de Jesus. Olha que coisa linda. Paulo finaliza dizendo: olha, só há um caminho e uma verdade e uma vida, e esse caminho é Jesus. Aleluia. Então eu não sei onde você tem apoiado os seus olhos, fixados os seus olhos, mas
lembramos o que está escrito pelos Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele está dizendo, todos ressuscitando dentre os mortos, louvado seja Deus. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos outra ocasião. Não faça isso, irmãos. Não deixe para ouvir da ressurreição de Jesus. Tem duas coisas que eles fizeram. Quem fez? Os sábios, os filósofos, os que se achavam, os que se pensavam que estava adorando a um Deus. E eles disseram, sabe o quê? Eles escarneceram e outros, ouviremos você a respeito dessas coisas uma outra vez. Não, irmãos. Jesus morreu e ressuscitou para te salvar. Aleluia. Jesus morreu e ressuscitou para pagar o preço da sua dívida. E unicamente por meio desse sacrifício, você é salvo. Aleluia. A mensagem de Paulo é, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Essa é a mensagem de Paulo. Vire a página da sua Bíblia, capítulo 18, verso 27, e nós encerramos agora, no nome de Jesus. Verso 27. Atos 18, verso 27. Diz assim, irmãos, querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pastor, eu sou crente. Eu amo a palavra de Deus. Sirvo a Deus, pastor. Dou oferta a Deus. Amo a igreja. Sou a igreja. Feliz. Pronto, irmãos. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Mas eu quero te dizer, você creu mediante a graça de Deus e nunca foi nem nunca será por meio das suas obras. E fique feliz, porque se fosse por meio das obras, eu quero te dizer, você iria, se não já cansou, você iria cansar de suas obras, cansar de você mesmo, cansar da sua capacidade, da sua habilidade, você iria cansar. Mas escuta, Deus chamou você, Deus salvou você por meio da graça. Aleluia. E Ele sustenta você por meio da graça. Entende? É de graça. Deus chamou você. Você é agraciado. Você entende o que eu estou dizendo? O Deus que nós precisamos conhecer é um Deus que nos salvou por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O Deus que nos salvou por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Meu Senhor, meu Salvador, nosso Pai, Tu és o Criador do céu e da terra, Senhor. Amém. Tu governas. Louvado seja Deus, porque foi o Senhor que desceu, não foi nós que subimos. Aleluia. Louvamos o Teu nome, porque o véu foi rasgado de cima a baixo, não foi de baixo para cima. Amém. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos tirou da lama, das trevas, para a sua maravilhosa luz. Aleluia. O Senhor nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Foi sim. Estamos em Tuas mãos, nós somos criação do Senhor, não só nós, mas tudo que existe nessa terra. É ideia sua, é criação sua, é sustentado pelas Suas mãos, Pai. Amém. Os Seus oráculos têm nos dito isso. A Sua palavra tem nos mostrado isso, Senhor. Oh, Pai, que essa palavra desça ao nosso coração, estabeleça firme os meus irmãos, Amém. traga conhecimento do Senhor,
Revele quem é o Senhor. Aleluia. Nós ouvimos hoje, Senhor, por meio da sua palavra, Tu és o Deus que criou o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Aleluia. Nós ouvimos em Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus, que nós não estamos soltos, mas estamos debaixo do Seu governo. Louvamos o Teu nome, Pai, pedindo ao Senhor uma semana abençoada para a Sua igreja, Aleluia. debaixo da Sua proteção, Sua vontade, sabendo que os Seus caminhos são maiores do que os nossos caminhos, que os Seus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. Aleluia. Graças Te damos por Teu Filho amado, pela graça especial que revela uma salvação da graça de Deus, que revela, Senhor, a sustentação da graça de Deus, que estamos guardados no poder de Deus. Aleluia. Deus é bom, irmãos, Deus é fiel. Graças a Deus, graças a Deus. Deus é fiel, Deus é bom. Louvado seja o Senhor. Deus é bom, irmãos. Chegamos ao fim de mais uma mensagem.